Queria começar agradecendo a presença da nossa audiência, dos membros da mesa, todos os palestrantes aqui, para iniciar essa mesa redonda de debate. E, de início, também gostaria de transmitir as palavras do professor Otton Saraiva Filho, que ajudou a organizar o evento, mas, infelizmente, não pôde comparecer por motivos pessoais, e deixar registrado nosso agradecimento a ele por essa organização. E, sem mais delongas, queria iniciar passando a palavra para o professor João Catarino. Vamos fazer uma inversão aqui da ordem da pauta para prestigiar o seu tempo disponível e poder, em seguida, dar sequência aos debates com todos. Então, professor, membro do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Passo a palavra, professor. Olha, muito obrigado. Agradeço a alteração da ordem, de facto não estava pensado ser assim, mas, enfim, cá vai. Eu tenho 3 ideias apenas sobre as quais vou falar, os meus colegas terão muitas coisas mais para dizer, mas para além de eu ter que sair, isto está começando um pouco mais tarde do que era normal, então eu vou desenvolver 3 ideias e deixar espaço para outros também, que saberão mais do que eu nesta mesa sobre esta matéria. O meu nome é João Ricardo Catarino, eu sou professor na Universidade de Lisboa, sou professor catedrático, sou árbitro na arbitragem tributária, embora agora com inscrição suspensa, com atividade suspensa, em razão da atividade académica que estou desenvolvendo. Enfim, gostaria de começar por cumprimentar todos aqui nesta vasta assistência, nesta linda sala em que estamos, e cumprimentar também os que estão lá do outro lado, ouvindo esta sessão em formato online, como hoje se usa mais. Bom, eu gostaria de desenvolver talvez apenas 3 ideias. A primeira é mais uma interrogação, que é a seguinte. As sociedades humanas onde vivemos, as nossas sociedades humanas, de matriz europeia, de matriz democrática, como é o Brasil, de matriz europeia claramente, e de matriz democrática também, são sociedades complexas. Em razão de muitos fatores, grupos sociais organizados, a própria estrutura social é complexa, e em razão disso, em razão dessa complexidade, há fatores, há aspectos da vida coletiva que, em razão dessa complexidade, se tornam morosos, se tornam ineficientes e se tornam insatisfatórios para aquilo que é o nosso desejo de uma sociedade melhor. É o caso típico, o da administração da justiça. Nós temos a consciência, e passa-se aqui o mesmo, e certamente noutros lugares, em muitos outros lugares do mundo, a administração da justiça pública é morosa, não é gratuita, nunca foi. E, para além disso, embora tenha qualidade, vamos admitir que sim, embora seja imparcial também, não temos a apontar à qualidade da justiça, à honorabilidade dos seus membros, do juízo de carreira, mas a verdade é que, do ponto de vista temporal, as sentenças, as decisões são morosas. E isto não é um problema interno da administração da justiça, é um problema de todos nós, porque quando uma parte da sociedade não funciona, ela afeta o funcionamento das outras partes. Eu não sei quanto tempo tenho, 5 minutos, 7 minutos, até 10 minutos. Pode fazer o favor de me dizer quando chegar ao final do tempo que eu paro? Está bom. Então eu não... Esta morosidade afeta as outras atividades, porque, por um lado, do ponto de vista do cidadão e das empresas, cria uma descrença no sistema. Os tribunais não funcionam, os tribunais funcionam de forma devagar, são lentos, e, portanto, a administração da justiça não tem a rapidez que nós desejávamos que tivesse, até porque nós vivemos na sociedade do aqui e agora. Quando nós abrimos os nossos telemóveis, os nossos celulares e procuramos alguma informação na net, como, por exemplo, será que amanhã vai chover, nós queremos a informação agora, aqui, e ficamos irritados quando ela não surge, quando a rede não funciona, quando ela está lenta. É uma irritação. Nunca pensaram em arremessar o telefone, porque ele não funciona com a velocidade que nós queremos. Pois bem, nós temos uma justiça que não acompanhou a rapidez que nós queremos ter para o desenvolvimento daquilo que é a vida coletiva. Queremos ser rápidos, queremos saber onde é que o Waze nos leva, qual é o caminho mais rápido. Tem que ser agora, porque eu estou no sinal, ele vai abrir, eu tenho que saber se ir para a esquerda ou para a direita. Isto já aconteceu a todos nós. Ora bom, e portanto isto leva-nos à questão de saber se nas nossas sociedades devemos continuar a ter um modelo de justiça que seja estritamente público. Que seja uma hierarquia pública, uma estrutura pública que o Estado, por assim dizer, controle, e eu não tenho aqui nenhum elemento pejorativo a atribuir ao controlo, é uma estrutura pública, é uma estrutura do Estado, é uma estrutura independente, é uma estrutura com autogoverno, é honorável, é tudo isso, mas é lenta.
E nós precisamos, nós, sociedades democráticas, nós, sociedades abertas, nós, sociedades de mercado, como é o Brasil, como somos nós aqui na Europa, precisamos de investimento externo, precisamos de sociedades credíveis que funcionem de forma rápida e que funcionem de forma credível. Para quê? Para que o capital chegue, para que o investimento seja feito, para que nós continuemos a criar riqueza e não estejamos neste processo de, enfim, ao que parece, de um empobrecimento lento e agonizante em que se está transformando o mundo ocidental, por comparação com as taxas de crescimento económico e com a pujança económica do Oriente. Então, a resposta a isto, a meu ver, é negativa. Isto é, a justiça não tem necessariamente que ser pública e precisamos de abrir este espaço sagrado de não intromissão em que o Estado se envolveu dizendo que quem administra a justiça sou eu e não permito que hajam outros órgãos que o façam. A verdade é que as nossas sociedades vêm experimentando modelos da composição de conflitos, digamos assim, modelos de ajustamento de conflitos intersociais que têm funcionado de uma forma aceitável. Bom, uns menos bem, outros mais bem, uns melhores, outros pior, mas a verdade é que têm funcionado. Na nossa experiência aqui, que nem sequer é um regime muito aberto, não é um regime onde a transação, a arbitragem sejam assim tão amplos e tão utilizados, mas a verdade é que onde os experimentámos eles têm funcionado bem. E eu reporto-me agora aqui à questão também da arbitragem tributária. Se nós precisamos de um sistema que seja célere, que seja justo, que seja idóneo, que seja honorável, e se o Estado, enfim, nas múltiplas e sucessivas reformas que já fez, do Código do Procedimento e do Processo Civil, dos procedimentos vários, das leis, enfim, do ordenamento jurídico, se quiserem, e essa celeridade não vem, então por que não buscar uma solução noutros campos da vida coletiva? É porque temos que pensar nos nossos regimes democráticos também como sendo regimes maduros, ou, pelo menos, com uma maturidade suficiente que nos permita dizer assim, alto lá, a sociedade civil não tem instituições que lhes permitam dar uma resposta alternativa? Uma resposta que não signifique derrubar o sistema público de justiça, não senhor, mas que se complemente, que articule, que viva em articulação com ele e que forneça a um cidadão que é livre, que é esclarecido, que é determinado, que é ilustrado, que é educado, que lhe forneça várias possibilidades no seu menu, na sua ementa para escolher eu quero justiça pública ou quero compor este conflito ou gostaria que ele fosse composto numa outra jurisdição alternativa. Eu nem gosto aqui do termo alternativo. Ele devia ser tão alternativo quanto a justiça pública. Devia ser apenas mais um sistema ou um regime ou um modelo que me permitisse a mim, enquanto cidadão, escolher de acordo com aquilo que eu acho que é a melhor coisa para os meus interesses. Porque, enfim, eu sei ler e escrever, as sociedades de democracias são suficientemente maduras, nós já somos regimes democráticos há muitos anos e estamos caminhando no sentido de as tornar mais maduras, enfim, as instituições funcionarem melhor. E por que não o contributo da sociedade civil? Por que não através de instituições que se possam, enfim, com a regulação do Estado, com a presença do Estado, com o olhar atento do Estado, muito bem, mas que funcionem. Vou-vos dar um exemplo. Um dos problemas que aqui talvez tenha havido e houve, enfim, e sempre que eu falo nisto, muita gente me pergunta, está bom, mas vamos ter, por exemplo, no nosso caso, arbitragem em matéria tributária. A questão tributária é uma questão sensível para o Estado, porque ela vai mexer com a receita do Estado. E, portanto, colocar o Estado numa jurisdição em que ele não está em cima de uma banqueta, de um pedestal, em cima de uma cadeira, não está numa relação de direito público, e os que são juristas aqui entendem isso, não está numa posição de supremacia, mas está numa posição de igualdade, eu acredito que não seja muito fácil para um Estado entrar nisto. E dizer, ok, eu me submeto e estou ali em condições de perfeita igualdade com o cidadão, com a empresa, com a empresa externa que vem investir neste país e que quer uma solução rápida para o problema, para informar os investidores, para informar os acionistas, para informar sobre a adequação, a adequabilidade desse investimento neste país. A justiça é rápida, é célere, deu uma resposta, eu altero o meu comportamento, os meus peritos contábeis alteram o sistema, enfim, mudamos a forma como estamos a interpretar a lei, mas mudamos daqui a 6 meses, não mudamos daqui a 10 anos, porque durante 10 anos eu estive errando durante 10 anos, e portanto uma justiça lenta não é um problema apenas da justiça, é um problema social geral, a sociedade tem que funcionar. Uma das questões que se levantava, dizia eu, e o meu tempo já deve estar a terminar, tinha que ver com a imparcialidade dos árbitros, com a qualidade. Mas será que o cidadão comum, que não é magistrado de carreira, é capaz de fazer uma decisão arbitral, uma sentença, uma decisão, uma composição de um conflito, que tenha a qualidade de um magistrado de carreira, que leva mais tempo a pensar as coisas e, portanto, pensar aquilo muito bem, porque sabe muito de técnica processual, foi ensinado numa escola de magistratura, é capaz. Olha, o exemplo arbitral que nós temos em Portugal, a resposta é inequivocamente sim. Por 2 razões. Isto também tem que ver com outra questão, que é a questão da independência do árbitro. Eu não posso comprar um árbitro.
Eu gostava de ter um porta-chaves e no meu porta-chaves ter um árbitro. Pois eu digo não. Não sabem porquê. E isto não acontece em Portugal, garanto-vos isso. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque a sociedade portuguesa é pequena, nós somos 9 milhões e tal de habitantes, portanto este é um país relativamente pequeno, embora para a média europeia é um país de tamanho médio em termos territoriais. Mas o Brasil, que é um país gigantesco, eu às vezes digo a brincar, não é, é um país minúsculo. Olha, estão aqui vários tributaristas na mesa. Todos nós conhecemos quem importa, quem interessa no Brasil em matéria tributária. Há pouco falávamos aqui de uma pessoa. Sim, como é que está? Está muito velhinho, está não sei o quê, é magrinho, não sei o quê. E não sei o quê, já faleceu, veja bem e tal. Pois, nós conhecemos toda a gente. Deste ponto de vista, as classes se conhecem. E, portanto, o país é minúsculo. Qualquer capital de qualquer estado no Brasil que onde eu aterre, eu conheço quem é o tributarista da zona. Que é a minha área, é a área dos colegas aqui. Enfim, conhecemos o Brasil e vamos ao Brasil e gostamos de lá estar, como gostamos de estar em casa, não é? A nossa segunda casa, voamos 10 horas e chegamos em casa. Não sei se tem esta sensação, mas pelo menos é a que eu tenho. E com aquela coisa de ter que tirar a camisola no voo, porque começa a ficar calor, sai a porta, é aquele bafo, então no Nordeste, que maravilha, estou em casa. Só que é dezembro e eu vou na praia, não é? Não vou para a lareira, que é uma coisa ótima, é um sentimento às avessas. Também é esquisito ver o Pai Natal em dezembro no Nordeste, não é? Caramba, custa um bocado ir num shopping e ver um Pai Natal e ver aquela coisa, fica um bocadinho esquisito. Bom, a questão da independência dos árbitros é uma questão que certamente se colocou aqui, da sua independência e da qualidade. Como nós somos poucos, assim como os colegas lá são poucos, e outros da área do direito, a verdade é que ninguém quer manchar o nome com sentenças arbitrais ou decisões arbitrais que se possa sentir que são inclinadas, ou que foram compradas, ou que não são isentas. Eu não tenho vida para isso, no sentido de que eu não tenho tempo de vida, não só porque tenho cabelos brancos, mas é porque eu pinto, devo dizer. Não tenho tempo para me deixar inquinar o meu nome com coisas dessas, a troco do que quer que seja. Eu prefiro ter um nome limpo na praça, fazer boas decisões, e nós trabalhamos, enfim, enquanto eu lá estive, trabalhávamos afincadamente para produzir boas decisões profundas, acertadas, preocupadas com a angústia da decisão, e nunca ninguém se aproximou a perguntar: dá para dizer que essa folha é preta ou castanha ou que essa mesa é azul? Não dá. Ninguém pergunta uma coisa dessas e isso não acontece. Portanto, a questão da independência, ela verifica-se. A questão da qualidade da decisão arbitral, ela verifica-se porque os árbitros, até certo ponto, têm estado a ser testados ao longo destes anos todos, que é, porque se eu sou magistrado de carreira e vejo uma estrutura ao meu lado sendo criada para resolver o que eu resolvo, eu olho para ela e digo assim: bom, vamos lá ver se isto sobrevive ou não. Vamos lá ver qual é a qualidade que estes janotas, estes caras aí vão emprestar às decisões que tomam. A verdade é que as decisões têm sido boas, são profundas. E temos aqui pelo menos mais uma colega que é a árbitra, além do Dr. Vila-Lobos, que é o Presidente. Portanto, elas são boas e têm. Não temos que ter medo da sociedade civil. Temos que criar sistemas de controle, obviamente, mas os magistrados também são feitos de carne e osso, também têm tentações. Portanto, elas não existem só porque nós estamos na esfera pública ou na esfera privada, ou não existem mais ou menos. Tem que ver com a verticalidade da pessoa e tem que ver com aquilo que nós queremos emprestar ao nosso nome. Nós nos conhecemos todos aqui, como lá também. Como eu só tenho 1 minuto, vou terminar já para dar espaço a outros e portanto, dizer que foi um gosto só desenvolver estas 2 ideias convosco. Há muita coisa, meus colegas aqui sabem imenso, trabalham nisto todos os dias, e os colegas do Brasil vão trazer também coisas que nos vão ensinar, porque vocês também estão avançando em muitas áreas dos modelos multiportas de resolução de conflitos. Eu trouxe um livro com uma tese que foi agora publicado no Brasil, Modelo Multiportas no Direito Tributário, que é de um orientando meu, o Carlos Henrique Machado, por acaso de Florianópolis, uma das mais belas cidades do Brasil, devo dizer, mas fantástico, sobre a possibilidade de abertura, de compormos, de trazermos paz à vida social, através de modelos e sistemas e regimes alternativos de resolução do conflito, de esvaziamento do conflito social, para fazer das sociedades melhores, mais perfeitas e que satisfaçam melhor o nosso ideal de futuro. Gostaria de só deixar o seguinte pensamento. Isto faz-me lembrar o Edmund Burke. Nós estamos numa matéria extremamente difícil. O Edmund Burke foi um filósofo, enfim, um politólogo, um político do século XIX na Inglaterra. Dizia qualquer coisa como isto que eu gostaria de partilhar convosco, que é o encerramento da minha fala. Tributar e agradar não é acessível aos homens, assim como não é amar e ter juízo. Muito obrigado. Excelente, professor. Muito obrigada pelas considerações. Acho que essa mesa aqui também é uma forma de aproximar esses 2 mundos, né? São pequenos e próximos, né? Países irmãos, e a gente
tem aqui a felicidade de ter uma paridade de nacionalidade na mesa. Então, vamos ouvir sobre os dois modelos, os dois sistemas. O senhor colocou questões que são comuns, né, às preocupações, à busca pela celeridade, e também enfim, a tranquilidade da independência, da qualidade dos árbitros dentro de uma realidade que também é comum ao Brasil e a Portugal, e faz todo sentido a gente aprender com a experiência portuguesa sobre a arbitragem tributária. Uma outra questão que o senhor falou foi sobre a aproximação dos sistemas, a articulação entre vários sistemas de jurisdição, né? E dentro dessa linha, a gente está aqui notadamente discutindo o judicial versus o administrativo, mas eu queria passar imediatamente a palavra para a doutora Adriana Rego, presidente do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no Brasil, e terá muita propriedade para falar também dessa questão da articulação das jurisdições quando a gente trata dos tribunais administrativos, como é o caso do CARF, né? Uma breve colocação para os nossos colegas portugueses. Então, no Brasil, nós temos o sistema da jurisdição na administrativa, né, tributária, que acontece em nível municipal, estadual e federal. Em nível federal, em última instância, no CARF, em termos administrativos, que depois essa matéria será levada necessariamente pelo Estado para o sistema judicial. E acho que além desse papel que já é exercido pelo CARF, outros papéis vêm sendo discutidos justamente com relação à arbitragem. Então, para falar sobre isso, convido a doutora Adriana Rego. Agradeço a sua participação. Boa tarde a todos. Inicio agradecendo o convite, na pessoa do ministro Gilmar e do professor José Afonso, também ao ex-ministro Adams, que eu acho que também participou da coordenação científica, né, desses temas. É uma satisfação estar aqui. O CARF, eu estava conversando há pouco, que muito se fala no Brasil em propostas de trazer a arbitragem para o CARF. O CARF ele é a segunda instância administrativa federal e a instância especial também. Tem uma Câmara, 3 turmas de Câmara Superior de uniformização de jurisprudência federal. E a Fazenda Pública ela não pode ingressar no Judiciário. Então, uma decisão contrária à Fazenda, no CARF, ela transita em julgado. Uma decisão contrária ao contribuinte, ela é suscetível de ser submetida ao contencioso judicial, e, nesse contencioso, o processo se inicia. Então, temos todo esse problema de morosidade que o professor Vitalino... Aliás, professor, eu sou do Nordeste do Brasil, tá? Eu sou de Natal. Estou falando aí, se sentir em casa nas praias, eu sou de Natal, mas moro em Brasília. Bom, e como já se falou pela manhã, temos um contencioso astronômico, né? Um contencioso que está beirando 75% do PIB, um PIB que em 2021 foi de 1,39 trilhões de euros, né? Então, é um contencioso alto. Um contencioso, por sua vez, que também tem que ser contextualizado. Nós nunca podemos falar, eu tenho muita preocupação em falar em termos absolutos, quando a gente também tem uma população de 213 milhões de habitantes. Então, tem que se falar também contextualizando com a população do Brasil. Não dá para falar em números absolutos, tá? A arbitragem, por sua vez, como se comentou de manhã, e que bom que o ex-ministro Adams chegou agora, começou a ser discutida lá em 2007, 2008. Ela ganhou corpo quando, em 2015, houve uma alteração legislativa para se fazer a arbitragem administrativa, falando sempre em direitos disponíveis, né?
E aí veio toda a discussão da doutrina de se os créditos tributários seriam direitos disponíveis. Quando tivemos agora a transação já em 2019 positivada na lei, transação tributária, eu creio que essa questão doutrinária já está ultrapassada, já está superada, já se entende que o interesse público é o interesse da coletividade, que, no caso tributário, é aquele interesse de arrecadar dentro da legalidade. Concordo com o professor, que temos os créditos tributários podem, se na transação eu posso fazer concessões mútuas, que dirá numa arbitragem que não necessariamente importa renúncia fiscal. Então, essa questão, para mim, já está superada. Mas agora eu queria trazer um relatório, um diagnóstico que saiu agora em fevereiro, que metade do crédito tributário da União, 51%, ele corresponde a débitos declarados pelo sujeito passivo. E só 48% é um crédito tributário originário de lançamento tributário. Então, quando se fala em arbitragem, tem que se pensar sempre que essa parcela que é confessada, ela é uma parcela que, para ela, muito mais se adequa à transação. Por quê? Porque o que está se discutindo aqui é uma questão de financeiro-econômica desses sujeitos. Então, para outra metade do crédito é que caberia se pensar na arbitragem. Então, é uma primeira colocação que eu faço. E a outra discussão também que o professor falou é a questão da renúncia à jurisdição estatal. Essa renúncia, creio que depois de 2001, quando o Supremo já colocou, no caso do Brasil, a constitucionalidade da lei para arbitragem privada, também essa questão fica superada no Brasil. Então, não temos esse problema de arbitragem. Então, para mim, o ponto mais sensível é a escolha dos árbitros. Tá? Não deixa de ser o problema mais sensível, ainda que se fale em critérios de escolha que pontuem aspectos éticos e aspectos de imparcialidade, é necessário se pensar em mecanismos de controle. Não sei como é que isso está funcionando no Brasil, em Portugal. Uma das perguntas que eu deixo já para os senhores. Tem outra pergunta que fiz no café, que queria já conversar com vocês. Como funciona as situações em que há pluralidade de sujeitos passivos? Se um escolhe pela arbitragem, como é que fica a situação daqueles outros se não querem a arbitragem? Queria ter um interesse em conhecer, porque não li nada a respeito desse assunto. No caso do Brasil, nós vivemos um momento interessante. Por quê? Porque nós estamos... O presidente do Supremo, junto com o presidente do Senado, eles constituíram uma comissão, da qual eu integro, tenho a honra de integrar, uma comissão de juristas, que tem por atribuição, até agosto, fazer proposições de alterações legislativas, e são alterações que podem chegar até o Código Tributário Nacional. Então, o momento é mais do que oportuno para se pensar em introduzir alterações também viabilizando a arbitragem. Porque hoje, quem defende a arbitragem trabalha com alternativas que trazem regras de suspensão de exigibilidade e de extinção do crédito tributário que versam com analogia do que se tem para a transação. Então, para dar mais segurança jurídica, eu acho que o primeiro passo seria alterar o CTN. Temos agora, em março desse ano, um projeto de lei complementar para alterar o CTN 17 de 2022. Ele altera só o 151, que é o da suspensão, e o 156, da extinção. Também cria na figura a decisão arbitral como
equivalente à judicial, mas, a depender do modelo e do momento que se pensar na arbitragem, nós temos que pensar em outras alterações. Há projetos de lei que falam numa arbitragem antes da constituição do crédito tributário. Então, se eu falo em arbitragem antes da constituição do crédito tributário, eu tenho que pensar em regras de decadência, por exemplo. Eu tenho que pensar em regras do direito de pleitear a restituição, que também não devem ser tratadas já que nós estamos pensando em alteração do Código Tributário, em equiparar todas as decisões de arbitragem às decisões judiciais para efeito de prazo para pleitear o indébito, por exemplo. Então, tem que se pensar em outros mecanismos de alteração. Ok? Além disso, então, além desse projeto de lei complementar, temos 2 projetos de lei ordinária, ambos apresentados no Senado Federal, o 4.257, de 2019, e o 4468, de 2022. O de 2019, ele procura uma alteração, ele propõe uma alteração na Lei de Execução Fiscal. Então, ele só vai trabalhar com uma arbitragem após a judicialização, da execução. Ele exige isso. Tem a vantagem, porque já vai uma garantia ali da garantia da dívida, né? Comentou-se hoje de manhã que a nossa taxa de congestionamento nas execuções judiciais, ela é majoritariamente decorrente das execuções fiscais. Então, para o contencioso judicial, essa arbitragem seria bastante proveitosa. No entanto, para o contencioso administrativo, ela não resolveria. Nós temos, e agora eu vou falar do CAF, né, nós temos 90 mil processos no CAF, 56 mil ainda pendentes de sorteio. O crédito tributário hoje no CAF ele é da ordem de 195 milhões de euros. É um crédito bem alto, que se somam aos 260 mil processos que nós temos na primeira instância. Então, quando se fala em proposta para arbitragem, e pensando sempre que a arbitragem é algo que visa celeridade, uau! Celeridade? Já? Celeridade, eu faria uma proposta mais ousada. Eu proporia que a arbitragem limitada a valores, claro, né, e limitada a matérias, ela deveria ser, muito embora pode só usar a estrutura do CAF, mas ela teria que ser uma opção antes da primeira instância. Por quê? Porque a primeira instância ela tem 900 dias hoje no CAF. Então, se você quer ganhar com celeridade processual, se você quer ganhar com economia, tanto para a União como para o próprio contribuinte, era melhor que a opção para a arbitragem ela fosse uma opção, uma alternativa ao contencioso administrativo de um modo geral. Em termos de valores, 98% do crédito tributário que está hoje no CAF, ele discute créditos de até 3 milhões de euros. Tá? Então, isso seria mais um parâmetro que pode se trabalhar em termos de normatização. Bom, como eu só tenho 1 minuto, eu encerro por aqui agradecendo. Tá? Muito obrigada pelas considerações, pelo cuidado com o tempo, mas a ideia, enfim, acho que foi bem interessante o formato também de já colocar alguns questionamentos. Os outros membros da mesa e panelistas podem tomar isso por consideração, absorver nas suas falas, e certamente teremos também tempo para pergunta e para voltar a esses temas. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o professor Villa-Lobos. Ele é presidente do Centro de Mediação e Arbitragem Administrativa. Isso? Aqui de Lisboa, CAD. Certamente vai ter condições de comentar, além dessas questões que são mais, talvez, específicas do projeto que
que a doutora comentou, mas também dos mecanismos de controle com relação à nomeação de árbitros, né, e toda essa vivência prática. Com a palavra, por favor. Bom, muito obrigado pelo convite à organização. Neste momento está a ter lugar também aqui em Portugal a cerimónia de abertura do ano judicial e eu sou capaz de apostar que um dos temas que vai ser falado e que está a ser falado neste momento tem a ver com a reforma da justiça administrativa e fiscal. O que eu quero dizer com isto é que não é pelo facto de nós termos arbitragem tributária há 10 anos, portanto desde 2011, que a situação está melhor ou que a situação está resolvida. Efetivamente, há algumas melhorias nos últimos 5 anos, mas em relação ao período que está mais para trás, das pendências, portanto, dos processos parados, a situação continua grave. Nós temos cerca de... há aqui uma questão de escala em relação ao Brasil, mas para a nossa realidade é bastante. Temos 40 mil processos pendentes na área tributária, mas se eu vos disser que o montante acumulado já impacta cerca de 7% do PIB nacional, já é mais fácil fazer o paralelo com o Brasil, sendo que em relação ao estoque brasileiro parado, o valor é muito superior. Nós aqui em Portugal costumamos apontar um valor que é de 11,5 mil milhões de euros de valor em discussão de tributos nos tribunais nacionais. Só que, na verdade, esse valor ascende por volta mais ou menos dos 17 mil milhões, porque esses 11 mil milhões referem-se apenas a ações específicas de valor superior a 1 milhão. São só essas ações que constam dos relatórios públicos. Se nós fizermos depois também a contabilização dos processos de todos os valores, até totalizar esses 40 mil processos pendentes, porque as ações de maior valor, tal como no Brasil, são uma minoria, aqui representam 4% do total, mas posso dizer que o valor total que está parado em tribunal são 86 bilhões de reais. Pronto, para terem uma ideia de grandeza, que representa 10 vezes o nosso orçamento de justiça e que é um valor, sem dúvida, bastante significativo. E a pergunta para $1 milhão que se pode fazer é a seguinte: se representa 10 vezes o orçamento de justiça, porque é que sucessivos governos, sendo que o problema se arrasta há pelo menos 20 anos, não investiram, por exemplo, 1% do orçamento da justiça só para resolver o problema da área da seara tributária? O FMI, quando esteve em Portugal em 2011, foi bastante otimista e pensou que tinha descoberto a pólvora, porque na altura havia cerca de 7 mil milhões parados nos tribunais e o FMI olhou para os nossos tribunais e confundiu-os com uma máquina de arrecadação de impostos. E pensou, se nós acelerarmos estes processos, os de valor mais elevado, nós vamos arrecadar a receita e todo esse montante vai entrar no erário público, nos cofres do Estado, e vão ajudar a combater o déficit. A questão é que o FMI está enganado, porque, tal como demonstram os relatórios da OCDE, o Estado, o fisco, perde muitos dos processos que estão pendentes. E mesmo quando ganha, pode nada ter a arrecadar, porque o imposto já foi pago voluntariamente pelo contribuinte. Mas o pior é quando perde, e segundo os relatórios da OCDE, estamos a falar de 60% das vezes perde, se considerarmos até à última instância. E aí terá de reaver o imposto que foi pago, acrescido de 4% ao ano de juros, quando se verificarem esses pressupostos. Dou-vos um exemplo. O tempo médio de resolução de um litígio aqui na área tributária, em todas as instâncias somadas, podemos falar em 10 anos, numa ação de 10 milhões de euros, isso significa, ao fim de 10 anos, 4 milhões só em juros. Bom, a minha questão é, se o Estado de hoje para amanhã resolvesse um golpe de mágica estes 40 mil processos pendentes, será que morria da cura no dia a seguir, em termos orçamentais?
Mas será isto aquilo que se chama em economia um incentivo económico negativo para não agir, para não atuar? Claro que não, porque quando nós falamos em justiça, nós não podemos pensar apenas numa lógica estritamente orçamental, ou de Excel, ou contabilística. Temos que pensar no interesse coletivo e esse dinheiro que vai ser libertado, esse quinhão, uma parte é dos contribuintes e vai ser lançado para a economia. Algum será para o Estado arrecadar diretamente e outro vai ser lançado para a economia e depois o Estado acabará por também beneficiar desse fluxo, desse montante que está libertado depois na atividade económica. E por isso eu creio que se houver agora um plano rigoroso durante 4 anos de acelerar todas essas pendências, é plenamente razoável acomodar orçamentalmente também a solução dos processos pendentes. E eu ontem estava a ler um dos projetos que está no Senado, do gabinete da senadora Daniela Ribeiro, um dos projetos de lei, não é? E, de facto, há aqui muitos paralelos com o contexto português. Eu sei que este projeto foi elaborado pelo professor Heleno Taveira Torres, também pela Priscilla Faricelli e também pela Selma Lemos, pessoas que já estiveram, aliás, no CAD. E eu e outras pessoas também no CAD também já estivemos em vários eventos com eles também no Brasil. E, de facto, há aqui algumas similitudes em termos de contexto, porque uma das questões que se levanta em Portugal é o nosso problema existe há 20 anos. A razão de ser para o nosso problema é uma razão oculta, que é quase que uma total ingenuidade. Os nossos tribunais não existiam no Ministério da Justiça, funcionavam nos serviços do fisco até final do século passado e não eram tramitados digitalmente. E por isso, quando transitaram fisicamente em volumes de papel para os tribunais, já na orgânica do Ministério da Justiça, na sequência da reforma do contencioso que nós fizemos em 2002, ficámos logo ao início com 15 mil processos parados. Foram esses 15 mil que transitaram fisicamente. E depois andámos sempre a correr atrás do prejuízo. Sucedeu-se que entre 2004 e 2010 houve uma redução do número de juízes em cerca de 60%, e depois fomos sendo vítimas do nosso sucesso. A máquina do fisco foi-se modernizando e, com isso, começou a haver também mais litígios, o que é natural nestes processos, um pouco de checks and balances. Isso foi acontecendo. Também houve algumas opções erradas do legislador no sentido de alargar bastante a competência dos tribunais tributários, e por isso tivemos aqui grandes ondas de litigância que foram sempre aumentando o desequilíbrio do sistema de justiça. A arbitragem surge, a arbitragem só intervém num tipo de matérias, não em todas, só em matérias de impugnação, de lançamento de tributos, e aí, de facto, sobretudo, se quisermos mais nos últimos 5 anos, os resultados começam a ser evidentes, e não é por acaso que nos últimos 5 anos o número de pendências ao nível das impugnações nos tribunais se tem vindo a reduzir, os juízes têm taxas de produção muito superiores aos 100% nos últimos 5 anos, e as coisas estão de facto melhor. Agora, o grande problema da nossa fotografia ao nível da justiça está nos processos que estão parados e que estão lá para trás, e não é em relação aos novos processos. Em relação a esses, não é a arbitragem que vai resolver. Em relação a esses, vão ter que ser mecanismos, enfim, pensados pelo poder político e para serem aplicados nos tribunais, de aceleração desses processos, provimento de mais juízes, funcionários, autonomia administrativa e financeira do órgão que regula esses tribunais em Portugal, enfim, um conjunto de medidas que até já estão estudadas por várias instituições, enfim, e agora é uma questão do poder político as ponderar e aplicar, se tiver nisso, por essa opção. Em relação aqui ao projeto brasileiro, eu de facto verifico que também aquilo que o norteia
também é, sobretudo, o impacto económico destes 5 trilhões, não é? Eu ontem ouvi o professor Iueno, numa conferência que eu vi, falava há uns 6 meses, estive a ouvir no YouTube para preparar alguma coisa para hoje, para saber do que é que estava a falar, e falava em 60% do PIB, já estamos em 75% agora, não é? Pronto, isto é absolutamente... Municipal, estadual, federal. Sim, mas é absolutamente, obviamente, insustentável e a taxa de arrecadação é bastante reduzida. Obviamente não vai ser a arbitragem a resolver o problema. A questão aqui é se pode haver um sistema multiportas no Brasil com um conjunto de instrumentos auto- e heterocompositivos que possam ajudar a contribuir para desbloquear alguns focos de litigância, não é? Se bem que eu acho que aqui o grande problema deve ser resolvido sempre ao nível da causa, que muitas vezes a causa é a legislação. Eu acho que o problema que existe também em Portugal de instabilidade legislativa e de hiperatividade do legislador ainda é mais agudizado no Brasil do que na realidade portuguesa. Acho que há um imposto por dia no Brasil, isso é completamente impossível, não é? É ingerível. E o problema disso é que esta hiperatividade do legislador cria um fosso social entre ricos e pobres. Porque os mais ricos conseguem consultar os melhores advogados, os melhores consultores e conseguem estar atualizados sobre essas alterações fiscais. E há estudos de sociologia jurídica aqui em Portugal que chegam exatamente a essa conclusão, que esse problema de iliteracia, de ininteligibilidade das soluções vertidas na lei, aumentam esse fosso entre ricos e pobres, e é uma questão de desigualdade, e por isso a questão deve ser resolvida. Olha, como a professora Clotilde Frederico Palma, que é uma grande especialista nestas matérias também, tem estado a intervir bastante em termos de cidadania, questões da cidadania, porque as gerações não se mudam, formam-se, e de facto, se houver novas gerações com outro tipo de consciência, pode ser que quando essas gerações chegarem ao papel do legislador, as coisas também corram um bocadinho melhor. Em relação aqui a este projeto de lei, eu só tenho aqui uma perplexidade. Enfim, eu percebo que o lançamento do tributo, pelo que percebi, não está abrangido, é uma questão prévia, mas depois, aquilo que aqui... Tenho 1 minuto? Ok. Pronto. Há a questão de... O que se diz é que só se aplica a questões de facto, mas ao mesmo tempo diz que se aplica a lei em sentido estrito, ou seja, não há equidade. Ora, se só se aplica a lei em sentido estrito, como é que é a solução portuguesa, não há qualquer obstáculo a que se analise a legalidade da atuação do fisco. Bom, sendo que também aqui se refere que os tribunais estão vedados de apreciar questões de constitucionalidade. Bom, aqui em Portugal, quando um tribunal desaplica uma norma com base em constitucionalidade, um tribunal arbitral no CAD, há recurso obrigatório pelo Ministério Público para o Tribunal Constitucional. E depois é o Tribunal Constitucional que decide. 2 achegas aqui importantes, que eu acho que é importante também em termos de deontológicos. Hoje em dia, e não foi sempre assim, quando há 2 decisões arbitrais sobre a mesma matéria que são contraditórias, há a possibilidade da parte perdedora recorrer para a cúpula do nosso sistema do judiciário, para o Supremo Tribunal Administrativo. E isso é fundamental e tem sido bastante importante, e é como deve ser o órgão do judiciário superior que determina qual é que é a orientação que deve prevalecer. E isso é importante até para apaziguar no futuro possíveis conflitos, porque no caso de ser o contribuinte a ter razão, a administração tributária irá adequar a sua prática futura ao cumprimento, enfim, desse precedente judicial do Tribunal Superior. Só para terminar com uma questão menor, mas que é maior, que é a questão dos custos. Foi das coisas que eu mais ouvi em 2011,
é que não haveria árbitros disponíveis, porque os fiscalistas são pessoas, profissionais muito bem pagos, e ou teríamos uma arbitragem só com valores altos, ou não seria possível. Pois bem, olha, tem sido possível. Os valores que são pagos em termos de custas são exatamente iguais, real por real, ao que são pagos nos tribunais de Estado. Foi feita uma equivalência, ou seja, a parte vencida nunca paga mais na arbitragem do que se tivesse perdido num tribunal estadual, no Tribunal do Estado, sendo que há aqui apenas uma exceção, que é quando o contribuinte deseja designar um dos membros do coletivo. Quando assim é, o contribuinte designa um árbitro, o fisco designa o outro, sendo o árbitro presidente cooptado por esses dois, ou designado pelo Conselho Deontológico, caso eles não cheguem a acordo quanto ao árbitro presidente. E nesses casos, o contribuinte, apesar de só designar um dos 3 árbitros do coletivo, tem de pagar sozinho todas as custas do processo, quer ganhe, quer perca. Ou seja, para o Estado, para o fisco, o processo é sempre igual a um tribunal do Estado, se tivesse perdido. Um tribunal público, digamos assim. Eu não considero, só para terminar, que que os tribunais arbitrais sejam privados. Não entendo isto como uma forma de privatização. As sentenças são públicas, as audiências são públicas. Isto é função jurisdicional exercida nos termos previstos na nossa Constituição. E por isso a linguagem da alternativa remete-nos sempre para o contexto do second best. Acho que a arbitragem não se tem que ver numa lógica comparativa, tem que se ver numa lógica integrada no sistema de justiça, e acho que tem sido importante, não de uma lógica isolada, mas exatamente integrada, para fazer melhor justiça em Portugal. Muito obrigada pelas considerações. É realmente muito interessante ouvir e saber que não existe sistema perfeito, né? E também não pretendemos que a arbitragem seja uma panaceia, mas é mais um elemento, uma forma de enfim, atingir esse sistema multiportas que é tão salutar. Para comentar um pouco, inclusive, essa questão da remessa ao Supremo Tribunal Administrativo, tributário, como se dá aqui em Portugal, e as limitações e um efeito comparativo com o sistema brasileiro, eu queria passar a palavra para a doutora Fabiola Caramidas, que já foi conselheira do CARF, hoje preside o Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação, o IBAT. Fabiola, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite ao professor Otton e, na figura do professor Gilmar, do ministro Gilmar, para todo mundo que pendente a organização. Fernanda, obrigada aí pela consideração, pelo convite para estar aqui. Eu vim falar, não vou fazer muitas delongas, porque nós temos 10 minutos, então vou fazer umas considerações, tentando explicar para vocês o sistema do Brasil. Já foi começado pela doutora Adriana. Como a Fernanda colocou, eu fui 10 anos do Tribunal Administrativo Federal, que é o CARF. Também fui vice-presidente lá, quando eu estava lá, na 3ª sessão. E agora estou na advocacia e participo do IBAT, que é o Instituto Brasileiro de Arbitragem e Transação Tributária, e estamos tentando trazer aí umas soluções de conflito fiscais, né, de forma mais eficiente possível para o nosso país. Então, deixa eu contextualizar um pouco, até para os nossos colegas portugueses entenderem nossa parte administrativa, né? O Brasil, alternativamente ao sistema já existente entre judiciário e administrativo, que é o CARF, os tribunais, o CARF existe há 97 anos, como a doutora Adriana me lembrou lá fora, quer dizer, faz tempo que nós estamos nessa toada, tinha como costume fazer parcelamentos, certo? Anistias, para poder regularizar a sua situação e melhorar o seu PIB. Então, eu fiz uma conta nos últimos 25 anos, a média de parcelamento para o Brasil eram 2 anos e meio.
um pouco mais, um pouco menos, às vezes 1 ano e meio, às vezes 3, mas fato é que se o contribuinte esperasse um pouco, de 2 anos e meio em 2 anos e meio, havia possibilidade de fazer o acerto dos seus dívidas da forma de parcelamento, seja ela em 180, 120, vinculada ao faturamento, com redução de multas de juros. Então, essa passou a ser um hábito brasileiro, né? Fazer isso de uma forma contumaz. A transação já existia no código, quem estava aqui na mesa anterior, desde sempre nós temos a possibilidade de transação, mas ela não existia de fato. O ministro Adams brigou muito por ela quando estava lá, efetivamente no exercício da AGU, e agora ela está trazendo seus frutos. Então, para vocês terem uma ideia percentualmente, no ano passado, a transação foi responsável por 20% da receita da Procuradoria Federal no Brasil. Foram feitas 99 acordos individuais de transação no ano passado. Essas informações estão disponibilizadas pela própria Procuradoria. E isso trouxe uma receita de 6,4 bilhões de valores perdidos para os cofres da Receita Federal. O próximo caminho, a nosso entender, principalmente pelo IBAT, seria a arbitragem. Então, nós viemos de uma regra de que a Receita Federal te traz a possibilidade de fazer um parcelamento de acordo com os termos da Receita Federal. Passamos por uma regra de transação, na qual existe a possibilidade, nos acordos individuais, de se conversar com a Receita Federal para chegar num consenso e fazer alguns acordos específicos em relação ao seu caso concreto, ainda que para débitos superiores de 15 milhões. E a arbitragem seria trazer essa questão para um terceiro, fora o judiciário e o administrativo, que já existem, com algumas finalidades. Então, até tenho algumas perguntas aqui depois para os professores portugueses, que eu já anotei aqui do que eu vi com a legislação, para ver o que está funcionando agora que nós estamos fazendo a nossa própria legislação. Temos aí 2 projetos de lei para possibilidade de instituir a arbitragem no Brasil, que já foram comentados. Esses 2 projetos de lei, nós, do IBAT, temos restrições, e vão ser comentadas aqui depois. Por que temos essas restrições? Porque eles foram, a nosso entender, eles foram trazidos em ambientes com um âmbito muito restrito. Então, um deles está alterando a lei de execução fiscal e traz a arbitragem para casos em que já existe uma execução fiscal e tem que estar garantido, quer dizer, só poderá discutir quem garantir o processo judicial, todo o valor do débito para poder chegar numa arbitragem. E o outro, o professor Nusser falou sobre isso e eu confundi quando respondi para o senhor. Realmente existe, é só para pré-lançamento, né, na fase em que há um pré-lançamento, que você conversa aí com a Receita Federal na fiscalização para poder fazer uma arbitragem. Então, nós do IBAT estamos trabalhando num projeto modelo nosso, que nós pretendemos acrescer ao que já existe, para poder dar uma visão mais ampla para a arbitragem. Nós entendemos que os projetos, da forma como foram apresentados, são imprescindíveis, porque alguém tinha que começar. E também não adianta começar com tudo, porque senão você não consegue passar nada. Né? Temos conversado também com a Procuradoria, porque nós entendemos que a Procuradoria tem que participar desse raciocínio, né, para fazer chegar em algum ponto. O Cristiano estava aqui na mesa anterior, a gente tem conversado bastante sobre isso. E eu vou colocar aqui alguns pontos que são cruciais e que a gente entende que podem ser solucionados. A primeira coisa que ninguém falou aqui, mas que, inclusive, em Portugal, pelo que eu entendi, foi assim que conseguiram passar, é como trazer a União Federal para a arbitragem, né? A arbitragem, ela por natureza, ela é um consenso entre as partes envolvidas. Você precisa se estar em consenso para chegar, vamos fazer uma arbitragem. Então, nós entendemos que o que falta nos projetos modelos é como que a União Federal vai fazer este consenso. E, para nós, a melhor forma de se fazer isso, que me parece que foi como, pelo que eu li, foi feito em Portugal, é fazer um ato administrativo no qual a Procuradoria, o AGU, enfim, depende como isso vai vir, não é? Traga quais são as matérias a serem arbitradas, tanto para fins de quais tributos, porque no Brasil nós temos uma gama bem considerável de tributos, como para fins de valor, quais que seriam possíveis. E essa seria a manifestação de vontade da Receita Federal
no sentido de essas matérias eu aceito arbitrar. A partir do momento em que ela faz essa declaração, ela passa a ser obrigada a arbitrar aquilo que o contribuinte aceita, porque nós temos também a equanimidade. Você não pode dizer, para esse contribuinte eu aceito falar de imposto de renda, para aquele contribuinte eu não aceito. Então, um ato administrativo da própria Receita Federal viria a trazer esses parâmetros e, a partir daí, aplicar-se-ia a todo mundo, e o ato volitivo do contribuinte seria iniciar esse processo, não é? Já de acordo com o que houve primeiro de uma permissão. E aí, com isso, a gente começa a instaurar o processo. Então, essa seria uma primeira questão. A gente poderia falar em qualquer matéria e a qualquer momento do processo administrativo, judicial, fiscalização. Eu confesso que eu tenho, como tributarista, eu tenho uma certa tributarista que trabalha, né, assim, advoga na prática. Eu tenho uma certa dificuldade, professor Nuno, não sei se vocês fizeram essa parte de fiscalização aqui, em ver um contribuinte querer arbitrar alguma coisa que ainda está em fiscalização. Porque, normalmente, o que o contribuinte não quer é chegar num auto de infração, mas assim, ele não fala, olha, eu acho que eu vou ser autuado em relação a isso, então eu quero arbitrar antes. É difícil ver, na prática, aonde isso se operaria no Brasil, pelo menos. Normalmente, espera-se vir um auto de infração para depois você ver o que você vai fazer, o próprio contribuinte. Mas, enfim, para o IBAT, a gente teria a questão de, em qualquer situação, em qualquer momento. Se eu quero fazer antes, se eu quero fazer depois do lançamento, antes da execução, depois da execução, com a execução já em andamento, isso tudo seria trazido para dentro de uma legislação, viabilizando isso, e o que isso representaria para fins de proporção, de valores, de árbitro, do que traz, né, tudo isso teria que ser trazido para dentro com esse ato volitivo, com um ato administrativo. Depois, fazer essa garantia de que, enquanto está pendente da questão da arbitragem, existe uma suspensão da exigibilidade do crédito, né, quer dizer, enquanto está se discutindo no âmbito, como tem no contencioso administrativo, né, ele não pode ser exigido por conta disso. Achei muito... Eu não tinha pensado nessa questão que a doutora Adriana trouxe, que, realmente, se a gente estiver falando de período prévio, a gente tem que pensar em como fica a decadência, né, essa questão de Constituição, como é que fica a decadência. E eu não sei... É que aqui eu achei que o professor Heleno também viria, porque ele é árbitro da Fiesp. Na semana passada, houve um congresso no Brasil, da Câmara de Arbitragem da Fiesp, sobre a questão pública, porque já superamos essa fase de que você pode ter arbitragem ou não da questão da indisponibilidade do direito público, quer dizer, na questão do âmbito tributário. A doutora Adriana comentou sobre isso. Para quem não acompanhou esse histórico do Brasil, houve muitas pessoas foram contra, muitos doutrinadores, de que não poderia haver arbitragem no âmbito tributário, por conta de o governo não poder dispor, né, desse valor, dessa questão pública. Mas a matéria foi decidida já no Supremo Tribunal Federal, o ministro, com relatoria do ministro Fux, que afastou isso, dizendo que poderia... Já está falando que eu estou com um minuto, meu Deus do céu. Então, rápido isso, chega rápido mesmo. Então, perdi até o raciocínio agora. Então, passando essa questão de que ele pode... o pessoal da Câmara de Arbitragem da Fiesp estava falando de questões de contrato público, que, com a pandemia, aumentou muito a arbitragem em contrato público. Então, é interessante se pensar que está se fazendo tanta diferença em relação do fiscal, mas no âmbito público já existe tudo isso na parte dos contratos públicos, né? Eu tinha mais outras coisas para falar aqui, mas eu vou falar para os árbitros, que foi um assunto bastante colocado aqui. Nós, do IBAT, a gente já tem a proposta na nossa cabeça, mais ou menos, de como ficaria a escolha de árbitros, e fomos surpreendidos favoravelmente que, em março, agora, a AGU soltou uma portaria definindo como seria a escolha de árbitros para o caso de arbitragem em contratos públicos. Então, não só já existe uma arbitragem pública, como a AGU já está trilhando um caminho de o que poderia, o que não poderia ser em relação aos árbitros. Claro que, para nós, poderia ser escolhido árbitros com questões técnicas, né? Todos aqueles que tenham capacidade para tanto, mas é algo a ser pensado. Então, só
o IBAT está trazendo, vai trazer este debate, estamos participando dessa discussão no Brasil. Os 2 PLs acabaram de ser distribuídos, estava com o Anastasias, mas tendo em vista que ele foi para uma outra comissão, o senador Portinho acabou de pegar esses dois PLs na semana passada. Então, acreditamos que essa matéria volte, né? O Brasil voltou a discutir o processo administrativo fiscal federal também, processo administrativo como um todo. Então, é bem possível que a gente consiga andar mais rápido do que a transação foi, que foi do Código Tributário Nacional até agora, com a questão da arbitragem. Eu tenho umas perguntas aqui que, se sobrar tempo, eu faço para o pessoal depois. Eu gostaria de agradecer muito o convite, já tinha até agradecido, não sei se o ministro Alan estava aqui, pela consideração do Instituto, por terem me chamado para estar aqui, porque é sempre muito rico agora que nós estamos formando a legislação. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fabíola, pelas considerações. É interessante ver a participação do IBAT e vocês trazerem, né, essa visão prática para toda a discussão, junto à academia, principalmente com relação ao escopo, essas dimensões, a extensão de como pode se dar o Instituto da Arbitragem no Brasil. Foi mencionada aqui a equanimidade, a justiça tributária, e, com isso, eu gostaria de passar a palavra para a professora Clotilde Celoico Palma, doutora em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito de Lisboa. Agradeço a sua presença. Passo a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço o amável convite na pessoa do professor Otton, que infelizmente não pode estar aqui conosco, mas, senhora Presidente, muito obrigada pelo convite. É para mim uma honra estar aqui convosco e cumprimento todos os meus colegas de mesa. Ora bem, de facto, para mim é um gosto falar sobre arbitragem. Eu sou árbitra desde o início. Portanto, há 11 anos que faço arbitragem. Posso dizer que já tive centenas de processos, alguns em que fui presidente do coletivo, outros em que estive como árbitra singular, sozinha, e, na maioria dos casos, membro de tribunais coletivos. Queria também dizer-vos que também sou advogada, mas faço essencialmente pareceres, eu não faço tribunal. Na minha vida fui a tribunal aí umas 2 vezes e só para ajudar os meus colegas, portanto nem sequer fiz intervenções, não tem a ver com o meu perfil psicológico, eu gosto mais de estudar as questões e de fazer pareceres. E sou professora universitária em várias universidades em Portugal e em África, basicamente. Eu vou-vos falar da minha experiência na matéria da arbitragem tributária, aquilo que eu tenho vivido ao longo destes anos. E vou falar na minha experiência, quer como contribuinte, porque também já tive um processo na arbitragem tributária, quer como advogada, porque de facto os meus clientes vão para a arbitragem tributária, quer como árbitra, e também falar um bocadinho da questão das incompatibilidades, dado que acabei de dizer que sou advogada e que sou árbitra na arbitragem tributária. Em primeiro lugar, queria-vos dizer que entre nós, obviamente, também houve a questão da discussão durante anos da indisponibilidade do crédito tributário. Portanto, isso depois foi ultrapassado. Quando surge um projeto sobre a arbitragem tributária, há uma resistência enorme por parte da administração tributária, sobretudo dizendo que haveria falta de imparcialidade e, portanto, há essa resistência que ainda subsiste, enfim, tudo isso se foi atenuando, a questão da indisponibilidade foi ultrapassada, obviamente, e cá temos a arbitragem tributária e somos pioneiros na matéria, como sabem, só existe enquanto tal especificamente em Portugal e em Cabo Verde, embora em Cabo Verde esteja em fase de lançamento, e a legislação é muito parecida com a nossa, porque se inspiraram na nossa legislação. O que é que eu tenho para vos dizer sobre o assunto? Em primeiro lugar, delimitar a questão que nos leva à arbitragem. Basicamente, nós estamos perante atos de ilegalidade de liquidação de tributos.
E, portanto, estamos ao nível das impugnações. E estamos a falar de ações cujo valor máximo é até 10 milhões de euros. A meu ver, poderíamos alargar o tipo de situações que poderiam ir até a arbitragem tributária, quer em termos de tipo de situações mesmo, quer também em termos de valores. Se nós formos olhar para a evolução dos processos ao longo destes anos, vamos verificar que estão em grande maioria os processos cujos valores estão abaixo de 60 mil euros. Esses processos são julgados em tribunal singular, por um juiz. Portanto, a grande maioria dos processos dizem respeito a processos de valor abaixo dos 60 mil euros. E já agora dizer-vos que os árbitros ganham em função do valor dos processos. Portanto, eu posso ter, e devo dizer que o primeiro processo que eu tive na arbitragem foi complicadíssimo, mas complicadíssimo. Inclusive, eu tive que nomear um perito na área das tintas e dos vernizes e foi uma confusão encontrar um perito naquela área. Mas foi um processo muito complicado e foi o processo onde eu ganhei menos até hoje na arbitragem. Embora, efetivamente, se refira que o valor será também em função da complexidade, mas também é complexo fazer isso, não é? A complexidade é sempre algo de muito subjetivo. Conforme o Dr. Nuno já referiu, quando o árbitro é escolhido pelo contribuinte, os honorários são muito mais elevados. As custas são mais elevadas e os honorários são mais elevados. Da minha experiência, devo dizer que as questões que vão ao tribunal arbitral são questões de elevada complexidade. Não são questões simples, são questões de elevada complexidade. Também, não sei se já tiveram a oportunidade de verificar, mas em Portugal é possível que pessoas licenciadas em Economia e em Gestão possam participar como árbitros. Não podem ser presidentes, naturalmente, nem podem estar em tribunais singulares, pelos mesmos motivos, mas podem participar como árbitros. Essa situação parece-me bastante positiva, desde que efetivamente no processo em causa se sinta a necessidade de ter uma pessoa que saiba de tributário, obviamente, atenção, não é qualquer economista ou qualquer gestor que pode participar num tribunal para julgar matéria tributária, mas que, sabendo de matéria tributária, possa ajudar, nomeadamente em questões contabilísticas. E devo dizer que grande parte dos processos que tive até hoje na arbitragem tributária tem uma vertente contabilística e, portanto, é importante, nesse tipo de processos, associar a um economista, a um gestor que, sabendo de tributário, volto a salientar, possam auxiliar também na questão da contabilidade. Uma questão que é muito importante e que já sofreu alterações entre nós, e aqui a doutora Adriana referiu-se a essa questão logo de início, é a da escolha do árbitro. A questão da arbitragem e da credibilidade da arbitragem passa naturalmente por uma boa seleção, rigorosa seleção e acompanhamento dos árbitros, do trabalho dos árbitros. Isso implica que haja, obviamente, também um código de ética, de ontologia, que seja efetivamente seguido, de forma a transmitir para fora uma imagem de credibilidade das decisões e de imparcialidade. Isso é fundamental. A escolha dos árbitros entre nós já sofreu alterações, a meu ver, no bom sentido, mas eu costumo dizer que, a meu ver, a escolha dos árbitros até deveria passar por uma espécie de júri, digamos assim, que tivesse não só pessoas ligadas à justiça tributária, como também, porque não, professores universitários, para avalizar
cabalmente se as pessoas têm ou não, no nosso caso, os 10 anos de experiência efetiva naquela matéria. Porque não é, por exemplo, um professor que é doutor em jurídico-económicas, em ciências jurídico-económicas, só por ser professor doutor em ciências jurídico-económicas que pode fazer arbitragem, na minha opinião, humilde. Eu acho que a pessoa tem efetivamente que ter experiência na matéria tributária. E ter efetivamente experiência na matéria tributária é ter posto, perdoem-me a expressão, ter posto as mãos na massa, não é? Saber lidar com a matéria tributária. Porque isto julgar implica uma responsabilidade enorme. E essa responsabilidade passa por um conhecimento adequado da realidade e por um perfil ético e um sentido de responsabilidade. Ora bem, eu queria-vos também falar da questão das incompatibilidades. Eu disse-vos que sou advogada, mas que faço pareceres essencialmente. O que é que acontece? De acordo com a nossa legislação, se o meu escritório tiver algum processo na arbitragem, eu fico impedida de participar em processos durante um determinado período. Por outro lado, vamos imaginar que eu recebo processos, isso já me aconteceu, em que estão envolvidos clientes meus ou processos em que também já me aconteceu eu verificar que há um parecer meu que foi anexo. Vamos imaginar, é evidente que eu tenho que declarar a minha incompatibilidade em relação à situação. Uma outra questão que acontece entre nós é quando há distribuição dos processos, e também compreendo a dificuldade de tudo isso, mas quando há distribuição dos processos, nós não nos apercebemos de imediato o que é que está verdadeiramente em causa. Normalmente, quando recebemos os processos como árbitro, o que nós recebemos é algo que nos diz ilegalidade da liquidação de tributos IVA, artigo 2º do Código, por exemplo, estão a ver? Isso faz com que muitas vezes a pessoa aceite o processo e depois verifique que, na realidade, se calhar, até já participou num processo semelhante. Ora bem, eu tenho 1 minuto para terminar. Queria-vos dizer também que é essencial que as pessoas que façam toda esta gestão da arbitragem, no caso de Portugal, o CAD, tenham uma participação ativa na gestão de tudo isto. É o caso, e dou os meus parabéns a toda a equipa do CAD, na pessoa do Dr. Nuno Villa-Lobos, são extremamente ativos e basta verificarem o site do CAD para verem que o site tem imensa informação. Todas as decisões são objeto de publicação, isso é importantíssimo, porque já agora, só para vos dizer, as decisões dos tribunais de primeira instância em Portugal não são objeto de publicação. E todas as decisões do CAD estão publicadas. Eu, inclusive, como professora, recomendo aos meus alunos que estudem por decisões do CAD, porque nós temos uma série de professores conhecidos em Portugal que são árbitros no CAD e temos decisões muito bem fundamentadas. Uma última palavra também para vos dizer que tem sido muito importante o contributo de várias decisões da arbitragem tributária para a doutrina. Há várias questões que estavam por resolver e que têm sido resolvidas na arbitragem tributária. E uma outra questão importante é que nós temos muita legislação que tem fonte no direito da União Europeia e nós podemos, através do Tribunal Arbitral, e devemos fazer o reenvio para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Já fizemos vários reenvios e e é engraçado, no Tribunal Arbitral fazemos mais reenvios do que nos tribunais judiciais. E, portanto, devo dizer que no global a minha experiência na arbitragem tem sido bastante positiva, quer como advogada, quer como árbitra, quer mesmo como contribuinte, que eu própria já recorri ao CAD, sendo certo que o prazo médio de decisão é 4 meses e meio, o que é fenomenal. Eu teria muito mais para dizer e teria vontade de dizer muito mais, mas enfim, muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora, pelas considerações, de forma objetiva também, tratar a questão das diretrizes da indicação para o árbitro, que já foi uma questão colocada aqui tão pertinente e importante. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Luiz Cláudio Alemães, presidente da Câmara de Arbitragem da FIES, da Federação da Indústria do Espírito Santo. Por favor, com a palavra. Muito obrigado. O tempo é curto,
eu vou cumprimentar a mesa toda na pessoa do doutor Adriana, cumprimentar e agradecer o convite ao ministro Gilmar Mendes, ao presidente do FIB, professor Vitalino Canas, e todos os organizadores, e cumprimentar o meu ex-conselheiro federal, amigo, doutor Bichara, que estava aqui presente, o ministro Adas, que dispensa apresentações, doutor Paulo Ricardo, colega de diretoria da Federação das Indústrias de São Paulo, do DEJUR, Departamento Jurídico, e o meu querido amigo Henrique Ávila. Eu tive a honra de participar do Conselho Nacional de Justiça com ele, e vou mostrar a vocês aqui uma resolução que ele participou e ele decidiu na plenária, já na composição nova, inclusive na gestão da ministra Carmen Lúcia. Senhores, eu poderia encerrar a minha participação dizendo: não inventem a roda, vamos fazer e praticar a simplicidade, siga os passos de Portugal, vamos trabalhar em cima dos erros deles e dos acertos. Com isso, nossa curva de aprendizado será muito mais ampla e muito mais rápida. Ponto. Podia encerrar por aqui. Mas vou falar. Como advogado adora falar, nós vamos falar. Bom, sabemos que o Estado precisa ser bancado por tributos. Aí está lá aquele clássico livro do professor Casal Tanabás, O Dever Fundamental de Pagar Tributos, Pérez Royo, Sem Dinheiro Não Existe Estado, e por aí vamos. Mas existe um outro que eu gostaria de citar, que é o ex-presidente da CNI, ex-senador, o senador Armando Monteiro, que num evento no Conselho Federal, eu organizei esse evento para a reforma tributária em 2013, o senador disse: o Brasil tem que fazer o dever de casa ou perdemos competitividade, pois o mundo não irá aguardar mais pelo país do futuro. Senhores, eu vou falar como representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça, vendo toda a estrutura, como o doutor Henrique Ávila viu, por dentro. Vou falar como tributarista há 30 anos e vou falar para os senhores como presidente de uma Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Uma visão totalmente independente e usando de muitas ponderações, porque eu tenho mais dúvidas do que respostas para apresentar a todos vocês. Mas, num evento na Associação dos Juízes Federais, me foi apresentado, doutora Adriana, os números da dívida de 2015. Dívida ativa, com inscrição em dívida ativa até R$20 mil, 42 bilhões. Até R$1 milhão, 275 bilhões. Até 10 milhões, nós estamos falando da ordem de 879 bilhões. Sabe quando é que isso vai ser recuperado? Nunca. Diante disso, essa é a realidade, inclusive, dos municípios dos estados. Eu estive no Tribunal de Justiça de São Paulo, conversando com o Procurador-Geral e o Secretário de Fazenda, e perguntei a eles, no gabinete do desembargador responsável pelas mediações e conciliações: quanto é que vocês têm de estoque, de valor a recuperar, inscrições de dívida ativa até R$2 mil? Ele pegou, ligou, quando ele voltou, ele falou: rapaz, 18 bilhões. Eu falei: e vocês fazem o quê com isso? Na hora que está chegando perto de prescrever, a gente roda tudo e executa e joga no judiciário. Eu falei: está vendo, desembargador? Assim não dá, não funciona assim. 18 bilhões sendo jogado fora. Esse é o mesmo valor que nós estamos perdendo. E esses números aumentaram de 2015 para cá, certamente não diminuíram. Com base nisso, o ministro Lewandowski, no CNJ, em que eu participei, ele constituiu um grupo para fazer um estudo sobre a execução fiscal na União. Esse grupo foi formado por um juiz federal, um juiz estadual, um juiz trabalhista e eu presidindo o grupo. Nós chegamos ao final com uma resolução 261, votada pelo meu querido amigo Henrique Ávila. Anotem essa resolução, 261. Senhores, o CNJ, nesse estudo, percebeu o seguinte: ele apontou dificuldade de compilar. Eu fui buscar o TRF4, que já tinha 10 anos de processo eletrônico, essas execuções todas dentro de um processo eletrônico, e a dificuldade de compilar esses dados. Outro ponto fundamental: os processos baixados, eles não conseguem mostrar por que foram baixados, por prescrição ou por pagamento. E o mais impressionante é que o estoque em 2015 era de 443 bilhões, mas só foram baixados 4,7 bilhões.
Esse estudo apontou que precisa de algo novo, porque do modelo que está, não tem mais jeito. Da forma como nós estamos cobrando, ou que nós estamos trabalhando o crédito da União, dos estados, dos municípios, não vai funcionar. E nessa necessidade, o impacto dessa execução fiscal, que todos já falaram, congestiona, eu vou passar por essa parte, mas vou dizer aos senhores, certo que a prática de arbitragem ela não se destina a desafogar o judiciário nas execuções fiscais. Ao contrário, eu, por um lado um pouco mais cético, presidindo uma Câmara, eu acho que nenhum árbitro responsável teria interesse em arbitrar centenas de milhões de casos. Acho que isso é uma situação que poderia ficar na Resolução 261, que trata da conciliação da execução fiscal por meio digital. Essa talvez seja a saída para atacar esses valores menores, até 1 milhão, que são protestados e não são executados. Talvez a saída seja aí. E isso foi aprovado no Conselho Nacional de Justiça, e isso hoje é uma regra impositiva aos tribunais. E os dados do CNJ eu vou pular, porque tem muita coisa para falar, mas a auditoria do Tribunal de Contas apontou no Acórdão 2497 de 2018 que precisa de algo novo. Eles disseram, os planos de parcelamento especial representam um alívio aos cofres imediatos, mas os valores são insignificantes diante do estoque da dívida. Fiz uma análise sobre a lei de responsabilidade fiscal, já superada, porque nós já verificamos que a arbitragem pode funcionar na matéria tributária, mas também teria que olhar pela lei de responsabilidade fiscal e o fatídico artigo 14 que derrubou um governo. Então, nós temos o artigo 11, o 12, o 14, renúncia fiscal? Não é. Então, nós podemos trabalhar um procedimento arbitral dentro da matéria tributária. A arbitragem em Portugal, a mesma crise que nós estamos eternizando, Portugal teve. Eles já estão há 10 anos ou mais trabalhando essa matéria. Então, vale a pena olhar para o que eles estão fazendo. Essa arbitragem em Portugal se mostrou mais eficiente, mais eficaz do que o contencioso estatal. Portugal superou o dogma de disponibilidade de crédito tributário, ou seja, nós temos que aprender com eles e trabalhar em cima deles, melhorando a nossa curva de aprendizado para ser mais rápidos. Eu não vou falar sobre a questão da arbitragem de Portugal, porque muitos já falaram. E os projetos no Brasil, também muitos já falaram. Senhores, os dois projetos, o que trata das questões fáticas, não vai funcionar, não vai dar certo. O outro, que é o que o professor Heleno redigiu, e vem junto com a questão da execução fiscal administrativa, esse sim pela simplicidade. E depois nós poderíamos trabalhar em cima de regulamentação. Mas nós precisamos entender que na arbitragem há uma composição. E composição, leia-se, as partes chegam a um comum acordo. Não adianta ter imposição do credor. Isso eu disse na elaboração da Resolução 261 para a Procuradoria da Fazenda. Mas nós podemos fazer. Eu falei, vocês podem fazer, mas vocês são os credores. Coloque o Poder Judiciário no meio e ele vai dirimir o conflito dentro da justiça multiportas, que seria o caso dessa Resolução 261, mas ninguém arregaça a manga para trabalhar ela. Ela está pronta, ela está ali. É só um acordo entre as partes. Bom, um ponto que me chama bastante atenção é a questão da escolha do árbitro. Toda arbitragem ela tem 2 pontos nevrálgicos, escolha do árbitro e o termo número 1, que é formado entre o árbitro e as partes. Eu, como presidente de Câmara, presidente de uma Câmara de Conciliação e Mediação, é um pavor na hora que você tem que escolher o árbitro. Por quê? Porque você tem que escolher um bom árbitro. Não é a parte que vai escolher. A parte tem por obrigação, a parte tem por obrigação escolher um bom árbitro, mas nós, como presidente de Câmara, nós não podemos errar. É o teu nome que está ali, é a tua reputação que está ali. Então, esse é um ponto nevrálgico, e a escolha pela Câmara de Portugal, o projeto é fantástico, porque ele vai conseguir conciliar as partes todas como se tivesse um check and balance, para que possa fazer a escolha dos árbitros. Senhores, na conclusão, e sendo muito rápido, o mundo pós-pandemia, o tradicional, não tem mais vez. É preciso olhar para os dados do TCU, do CNJ,
olhem para a resolução 261 do Conselho Nacional de Justiça para atacar esses valores menores que estão sendo perdidos. E não, da forma como está, não há interesse, não atende ao interesse público. Nós temos que mudar, nós temos que pensar diferente. E a conclusão que eu cheguei é que os projetos de lei do Senado são valiosos para afastar os combates que estão sendo feitos a esses projetos, iniciar o debate, um debate construtivo, um debate que nos leve efetivamente à construção dessa tão sonhada arbitragem tributária no Brasil. E o grande dilema é efetivar essas cobranças de dívida ativa sem afastar os princípios fundamentais da ampla defesa do contraditório. Senhores, eu concluo dizendo aqui, chamando a Winston Churchill, que todos nós devemos por ter lutado contra a barbárie. Ele, em 1946, ele fez um discurso à nação, já não era mais primeiro-ministro, e nesse discurso, numa Inglaterra totalmente destruída, ele disse, em síntese, devemos buscar a simplicidade para chegar à felicidade. Nesse caso, senhores, quanto menos complicar a arbitragem, quanto mais olharmos para o modelo de Portugal, mais cedo chegaremos à felicidade. Com isso, eu encerro a minha participação. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alemão, por essa abordagem pragmática, né? Os números são gritantes e as soluções são várias. E a gente tem que aprender e usar o que já tem para chegar mais rápido a essa solução. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para a nossa palestrante, doutora Rada Sala Santana, professora, doutora da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço o convite de estar nessa seleta mesa. Tenho a difícil missão, né, de finalizar depois de tantas falas que nos trouxeram inquietações, que mexeram, né, com paradigmas que a gente eventualmente construiu para essa fala. Queria agradecer ao FIB, porque esse evento, essa mesa em que estamos, traz o propósito magno, né, que é a conexão entre ideias e pessoas para um aprendizado mútuo entre Brasil e Portugal. Então, essa mesa representou muito isso, com a fala de como está o procedimento dentro de Portugal e o que o Brasil tem aprendido no aspecto de legislação. Então, nesse sentido, eu parabenizo essa organização e agradeço a oportunidade de estar aqui. E também, na pessoa da Fernanda Bulha, eu cumprimento a todos da mesa e também agradeço ao ministro Luiz Adams por essa iniciativa, né, ministro? Porque, quando eu estava iniciando a minha graduação e tentando pensar arbitragem tributária, ele já estava lá construindo. E hoje eu estou aqui numa mesa, olhando para alguém que eu estudei, que eu pensei, enfim, o professor Otton é alguém que também tem um grande espaço dentro dessa construção. E como foi a fala também da Fabíola, os projetos que estão aí, construídos pelo professor Heleno, pelos institutos, né, que envolvem FGV, que envolvem IBAT, que envolvem toda uma gama de profissionais trabalhando arduamente para mudar uma cultura, eles são um pontapé. E, no meu trabalho dentro do Legislativo também, a minha percepção é essa mesmo, que a gente não pode, não é que não pode, a gente não tem como entregar algo pronto, porque a discussão precisa realmente ser construída. E aí vem para uma fala importante, esqueci de iniciar o tempo. E vem para uma fala importante. O professor Nuno falou assim que geração se forma, né? O ministro Adams, ele inicia ou traz uma semente para uma mudança geracional. Uma mudança geracional que está sendo formada e forjada. Por quê? Porque a gente precisa mudar uma cultura de fisco. Quando a gente fala de arbitragem, a gente tem algo que foi plantado, e aí, por sorte, eu acabei participando de todo o processo da questão de transação tributária. Nós tivemos um momento e um espaço propício em que foi aproveitado e aprovou-se o que era possível, mas nasceu ali um novo momento na relação fisco-contribuinte. E esse momento nasceu, ministro, por uma geração que foi forjada. Uma geração que envolve o Cristiano, envolve a Adriana, e aí eu queria parabenizar assim, na mesa,
O CARF ele teve momentos de instabilidade e de ataques que aí é uma coisa pessoal minha, considero exacerbados e fora de um contexto real, mas eu digo que a Adriana, eu já brincava disso antes, e agora, na frente dela, com mão de ferro, pegou e falou, vem cá, que eu vou mostrar como que funciona, e trouxe, de novo, uma credibilidade que já era lista e real. Então, eu sei que o trabalho é árduo, sei mesmo, e valorizo muito o que você tem feito ali. Porque, quando a gente fala de causas complexas e de elevada complexidade, que vai ter tanto na arbitragem, como acontece na questão do CARF, a doutora Adriana trouxe assim, o CARF tem sido chamado, né, para tratar dentro desse contexto de arbitragem. Por quê? Justamente pela qualidade dos seus conselheiros. A doutora Fabíola foi conselheira no CARF. E a qualidade do debate, a qualidade do que é tratado ali, e a especialidade faz com que seja algo que se... Não, espera aí, a gente tem alguém, a gente já tem pessoas que podem, de repente, auxiliar nesse início. Com relação ao contexto do porquê a arbitragem, e aí vem todo esse histórico, né, da semente, do plantar, da gente estar dentro de um momento geracional que é propício, uma das minhas linhas de pesquisa é tributação 4.0. Meus caros, como que a gente vai pensar tributação 4.0 com 10 anos de julgamento? Como que uma empresa, uma startup, que é o cerne dela é a evolução rápida, eu vou esperar 20 anos para decidir se o papel higiênico vai ou não entrar dentro, né, do creditamento da base de cálculo de PIS? Não tem como. Eu já morri, já abri outra empresa. Então, assim, é importante que a gente adeque o modo a nossa jurisdição ao formato da sociedade que está sendo formado. E, nesse contexto, a gente vai para os princípios da administração pública. A administração pública tem lá o princípio eficiência. Mas, no contexto da doutrina, a gente evolui para o contexto de uma efetividade. É eficiente a gente ter uma justiça, um aspecto, né, dentro da justiça fiscal, pelo judiciário? Em certa medida, mesmo a gente tendo mais de 50% de dívida do PIB em crédito tributário. Mas isso não é culpa especificamente do judiciário, é mais de uma cultura. Mas é efetivo? Não é. Então, se eu pensar no aspecto de crédito tributário como uma questão de receita do Estado, isso já não me é útil. Porque, quando eu falo de receita, eu falo de custo. E aí eu preciso pensar no custo, né, que foi o exemplo que foi trazido, com relação a ter 18 bilhões de pequenos créditos que poderiam ter sido resolvidos, e eu estou falando de custo. Eu também estou falando de receita. E, se eu tenho ponderação de princípios no contexto constitucional, e receita e despesa também são aspectos constitucionais, eu preciso ter uma ponderação sobre receita e despesa e o custo disso para um Estado, um município ou a própria União, sobre a efetividade disso no contexto da administração. Bom, falando um pouco sobre essa questão de efetividade, dar uma resposta mais célere para essa demanda, quando eu falo dos projetos que estão, né, em tramitação no Senado e do aperfeiçoamento que lhes é necessário e do aprendizado que a gente tem com Portugal, a gente tem alguns aspectos que, no Brasil, a gente ainda não discutiu. Um é a questão federativa, outro é a questão constitucional. E a gente precisa aprofundar um pouco esse debate, porque, em Portugal, eles não têm essa dificuldade, esse impasse. Mas, no Brasil, nós temos. Na lei de transação, foi aprovada a lei possível, como na maioria das leis, né? A gente aprova a lei que é possível e aperfeiçoa com o tempo. Na lei de arbitragem, provavelmente, a gente vai aprovar o que é possível. Talvez seja possível o projeto mais simples, que trate só de lançamento. Mas a gente não pode deixar de pensar num futuro muito próximo e na própria questão interfederativa. Então, para isso, a gente precisa olhar um pouco para dentro do nosso Estado e da capilaridade que a gente tem e aproveitar a nossa economia digital. A gente precisa pensar... Imaginem só, uma empresa que tem, né, que é
tem sua sede em outro país, atua dentro do Brasil, em vários municípios, precisa resolver uma situação de ISS, enfim, que vai envolver vários municípios, precisaria de uma câmara arbitral, e se ela tivesse que ir em cada um para resolver isso, seria um custo muito demorado. Mas a gente, com a pandemia, também aprendeu a usar redes sociais, mídias sociais, aprendeu a usar aplicativos. Inclusive, essa reunião de hoje está sendo transmitida, então muitos não estão nos vendo presencialmente, mas estarão nos vendo, né, por outras redes. O professor Nuno falou que ontem mesmo ele foi aprender um pouco sobre como estava o Brasil, e aí antes ele teria que encomendar um livro, esperar chegar, mas ele simplesmente logou numa rede de internet e aprendeu o que estava acontecendo na discussão do Brasil. Então, nós precisamos usar um pouco do que é o novo. Então, para o IBAT, e aí eu parabenizo a doutora Fabíola, parabenizo a doutora Fabíola, né, o IBAT, na pessoa da doutora Fabíola, com relação ao engajamento e à produção que eles têm tido com relação à questão de arbitragem. E coloco essas pontuações que eu não vi em nenhum dos debates, assim, que, de alguma forma, a gente precisa pensar sobre isso também. A FGV tem um grupo de pesquisa com a professora Tatiana Pistelli. Eu faço parte da Escola de Políticas Públicas e Governo, em Brasília, da FGV. E, para mim, é um privilégio a gente discutir uma matéria que muda uma cultura, que transforma uma relação fisco-contribuinte. E, ministro Adams, parabéns. Está chegando. Está chegando a hora em que o fisco não estará do outro lado da mesa, mas estará ao mesmo lado, do mesmo lado do contribuinte, olhando para a mesma direção. Porque tudo o que o contribuinte e o que o fisco quer, assim, tudo o que o contribuinte que não quer fraudar, né? A gente está falando do contribuinte, regra geral, da maioria dos contribuintes, é pagar os seus tributos de forma correta. Eu não quero fraudar o fisco. Eu só quero que a consulta seja respondida rapidamente. Eu só quero saber se é isso mesmo que eu preciso pagar ou não. Eu só quero não ser autuado, porque no município eu faço de um jeito e aí eu fui fazer igual, mas aqui não era, tinha uma diferença, porque a União não me respondeu a tempo. Então, a gente está do mesmo lado. A gente faz parte da mesma nação, né? E a gente tem aprendizados mútuos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído com esse aprendizado que foi, né, tão rico. Obrigada a todos. Muito obrigada pela contribuição. Gostaria, então, de agradecer a todos aqui presentes, a todos que participaram da mesa. Dizer que foi uma honra poder coordenar um painel tão seleto e também paritário, o que sempre nos orgulha muito. E aproveitar o ensejo do sistema multiportas, que foi tão comentado aqui, para convidar a todos para permanecer para o nosso próximo painel, coordenado pelo nosso querido e admirado ministro Luiz Inácio Adams, a respeito dos acordos de não persecução. Com isso, eu dou por encerrada essa mesa. Agradeço a presença de todos e a participação. Obrigada.